galera, e aí, sua vitória? Esse é o Matemática Histórica, eu sou o professor Tico Gonçalves, professor de Matemática e História, e quero mostrar como a matemática influencia na história da humanidade. A ideia é mostrar que todo evento histórico tem entre as suas causas uma ligação muito forte com a matemática. E o evento histórico de hoje é Revolução Agrícola. Bom, primeiro de tudo, você sabe o que é revolução? A palavra revolução a gente vai emprestar da astronomia. Na astronomia essa palavra ela significa o movimento dos corpos celestes. Ou seja, o movimento dos planetas, movimento dos cometas. Quando você tem a planeta Terra, por exemplo, ele tem movimento de translação, movimento de rotação, ou seja, são movimentos que acontecem alheios à nossa vontade, são movimentos que a gente não pode conter. E a história, e a sociologia, a ciência política, enfim, as ciências humanas vai emprestar esse termo para falar sobre mudanças, mudanças radicais, mudança drástica na estrutura da sociedade. Então, nós teremos várias revoluções ao longo da nossa história. Uma delas, importantíssima, diria uma das mais importantes, é o que a gente chama de Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Ela vai começar ali a partir de uns 12 mil anos atrás, tá? Vai acontecer em várias partes do mundo de maneira independente. Mas ali os primeiros registros que a gente tem, ela acontece ali onde hoje é o Oriente Médio. O que aconteceu? O que é a Revolução Agrícola? A Revolução Agrícola ela é justamente a transição de um modo de vida do ser humano. Quando você sabe que no princípio o ser humano ele é nômade, ou seja, ele é um caçador-coletor. Esse é o estilo de vida dele. Ele chega no lugar, ele caça os animais que tem nessa região, ele vai colher os frutos, os alimentos que tem nessa região, e quando começa a escassez, muda, a estação do ano, muda o tempo, para de chover, chove mais, chove menos, e o alimento começa a ficar escasso, ele muda para uma outra região e começa tudo de novo. O que é a Revolução Agrícola? A Revolução Agrícola, a partir ali de 12 mil anos atrás, ali na área do Levante, no atual Oriente Médio, a gente tem registro que ali começa as primeiras comunidades humanas a se estabelecer. Por quê? Porque elas começam a plantar, começa a domesticação de plantas e domesticação de animais. Tá? Isso vai acontecer ali onde hoje é o Oriente Médio, isso vai acontecer onde hoje a gente chama de Américas, América Central, América do Sul, América do Norte, vai acontecer na África, vai acontecer ali na Europa, de maneira independente. Fato é que a Revolução Agrícola, o domínio da agricultura pelo ser humano, ele vai mudar completamente o estilo de vida daqueles povos. Para fazer uma comparação, por que o estilo de vida, que a gente vai chamar de sedentário, esse onde o ser humano planta, ele vai se estabelecer num lugar, por que ele vai prevalecer sobre o estilo de vida nômade? Por quê? No estilo de vida nômade, você vê que, por exemplo, as crianças dá muito trabalho. Por quê? Trabalho no sentido de quando a gente precisa sair de um lugar e ir para outro lugar, porque escasseou os alimentos aqui, as crianças precisam ser carregadas, as crianças não caçam, as crianças elas estão ali para ser providas, para ser cuidadas, e para um povo que anda de um lado para outro isso é muito difícil. Quando o ser humano se estabelece, os povos que se estabeleceram, as crianças não dão tanto trabalho, dão trabalho de uma criança comum, uma criança
precisa de cuidados, tal, por ser criança. Mas já pequeno, já não vai ficar fazendo grandes viagens, não precisa ser carregado o tempo todo. E algumas crianças já vão poder, inclusive, ajudar o ser humano ali na plantação, né? Então, quando você compara o estilo de vida nômade e o estilo de vida sedentário, existem grandes vantagens do ser humano se estabelecer no lugar. Até porque ele se estabelecendo no lugar, e plantando, ele já tem uma garantia de alimento, porque agora ele planta o seu próprio alimento, ele vai criar os seus animais. Então, a expectativa de vida do ser humano começa a aumentar. Consequentemente, existe um aumento populacional. Os grupos começam a ficar maiores, tanto que um grupo, quando ele começa a ficar muito grande, ele começa a se dividir, formam 2 grupos, começam a surgir as vilas, né? As vilas e, consequentemente, começam ali um trabalho de modificação do ambiente, né? Que é uma das principais características nossa, né, do ser humano, em relação que nos diferencia dos outros animais, né? Essa capacidade de mudar o ambiente em nosso favor, né? Então a gente vai modificar o ambiente, a gente vai desenvolver técnicas de plantio e de criação de animais. Por exemplo, a gente vai desenvolver técnica de irrigação, né? Ou seja, a gente não depende mais da chuva para que nossas plantações cresçam, né? A gente vai desenvolver técnica de irrigação e nessa época também começa-se a divisão do trabalho, né? Então, tantas coisas que nós temos hoje, nós herdamos dessa época, né? Da Revolução Agrícola. A partir da Revolução Agrícola, você vê que a nossa sociedade, como ela começa a ganhar uma estrutura, né? De uma estrutura mais parecida com o que nós temos hoje, né? A divisão, o que é a divisão do trabalho? A divisão do trabalho o grupo ficou muito grande, então algumas pessoas dentro do grupo começam a se especializar em algumas atividades, em algumas técnicas. Alguns vão construir casa, outros vão construir dutos de irrigação, outros vão para o plantio, outros vão caçar, outros vão cuidar da segurança. Então aí você vê que começam a surgir os grupos sociais aí dentro do mais parecido com os grupos que nós temos hoje, né? Os que trabalham na construção, aqueles que plantam, aqueles que pensam, que vai desenvolver as técnicas, aqueles que protegem, né? Que vai surgir os militares. Então a gente vê que tudo começa a ganhar outro tipo de estrutura a partir da Revolução Agrícola. Aí você me pergunta, mas o que a matemática tem a ver com isso, né? E vai ter tudo a ver. Por quê? Porque essa Revolução Agrícola, ela só foi possível porque o ser humano já estava desenvolvendo matemática. E é a partir daí que o ser humano vai ter mais necessidade de desenvolver matemática. Como? Porque assim, a partir da Revolução Agrícola, quando o ser humano ele começa a dominar a agricultura e a criação de animais, ele tem uma necessidade de organização. E para essa organização, a matemática é fundamental. Vou dar um exemplo. O ser humano ele domesticou ali um animal, uma cabra, ovelha, assim, um animal de pastoreio, né? E um pastor daquela época leva ali seus animais para o pasto para se alimentar e ele precisa saber quantos foram e quantos voltaram para saber que ele não perdeu nenhum no caminho, que nenhum foi pego por um predador. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai, por exemplo, uma das formas, ele pode pegar um galho de árvore, um osso, alguma coisa, e para cada animal que passa, que ele está tirando ali do cercadinho para levar para o pasto, ele faz um risquinho, ou seja, ele faz ali uma relação de 1 para 1, um animal, um risquinho. E quando volta, ele só confere, né? Quantos animais ele está voltando. Se tiver sobrando risquinho, significa que está faltando animal, né? Ele precisava voltar lá para procurá-lo.
Quando se trata de agricultura, é aí que o ser humano ele começa a desenvolver a geometria, né? Porque ele precisa calcular ali um espaço onde ele vai plantar, a quantidade de água, a quantidade de sementes, né? A quantidade, o tamanho do grupo, quantidade de pessoas, quantidade de integrantes do grupo que ele precisa alimentar, quanto ele precisa plantar, né? Então a matemática ela começa a ser muito desenvolvida, ela começa a ser ali diariamente desenvolvida para atender às demandas do grupo, da vila que se estabeleceu. Então a gente percebe que o ser humano ele começa a desenvolver técnicas matemáticas de área, de espaço, de contagem a partir ali da Revolução Agrícola. E quanto mais a sociedade vai se tornando complexa, mais o ser humano tem a necessidade de desenvolver matemática, desenvolver novas matemáticas para dar conta dos problemas que vão surgindo conforme a evolução da sociedade. E quanto mais o ser humano desenvolve matemática, mais ele desenvolve a própria sociedade. E vão surgindo novos problemas, e a matemática surge para isso mesmo, para desenvolver problemas. Não é à toa que a palavra matemática, que vem do grego, que é a junção de duas palavras gregas, que significam decifrar, conhecer e arte ou técnica. Então é a arte de decifrar, a técnica de conhecer, né? Então é a arte de decifrar o quê? Decifrar o mundo. O ser humano ele começa a analisar o mundo sobre uma ótica de um pensamento lógico, um pensamento racional, né? Ele vai analisar o mundo sobre uma perspectiva matemática, tentando entender o mundo e tentando desenvolver formas de resolver os problemas que vão surgindo ali na sociedade que ele está construindo a partir da Revolução Agrícola. Isso significa que a matemática surgiu ali? De jeito nenhum. Provavelmente a matemática surge antes da Revolução Agrícola, né? E é por conta dela, por conta da matemática, que a Revolução Agrícola se torna possível. Aí você me pergunta, mas tem algum vestígio, alguma coisa, alguma evidência de que a matemática surge antes? Tem. Por exemplo, a Revolução Agrícola, como eu falei no começo, ela vai começar ali no Oriente Médio há uns 12 mil anos atrás. Mas se você estiver passando pela Bélgica, lá na capital, Bruxelas, dá um pulinho lá no Museu de Ciências Naturais, né? Que você vai encontrar um osso. É o osso de Ixango, né? É um artefato pré-histórico. Ele data é um osso petrificado, né? E ele data ali de mais ou menos 20 mil anos atrás, né? Ele foi encontrado na África, ali onde hoje é a República Democrática do Congo, que quando foi encontrado era o Congo belga, a Bélgica que colonizou essa região do Congo, ficou conhecido como Congo belga, e ali aconteceram grandes atrocidades ali, né, sob o comando esqueci o nome do cara lá. Enfim. Mas esse osso ele foi encontrado lá, e o que tem de especial nesse osso, né? Nesse osso que é um osso de babuíno. Esse osso ele é cheio de risquinho, ele é cheio de risquinho, ele tem aproximadamente 10 centímetros e ele tem toda a sua superfície tá ali cheia de risquinhos mesmo, né? Foi entalhado, né? Um total de 168 traços, e que são distribuídos ali em 16 grupos, né? Em 3 colunas estão esses 16 grupos. O que é esse osso? Tem algumas teorias para falar do que se trata esse osso, né? Esse osso ele pode ser uma régua de cálculo, né? Ele pode ser um calendário lunar, porque os números
e a organização de como esses números estão, essa quantidade de risquinho, né, esses números estão organizados no osso, pode muito bem ser um calendário lunar. Né? Lembrando que o nosso calendário é solar. Mas o calendário lunar ele era muito comum para os povos da antiguidade. Né? Então pode ser. Né? E esse osso ele tem 20 mil anos, cara. Né? 20 mil anos. Ele é uma evidência de que o pensamento matemático ele já estava presente no ser humano de 20 mil anos atrás. Né? E é claro, não só esse osso, mas quando você pensa em ferramentas, né, você pensa na idade da pedra lascada, na idade da pedra polida, você vê que é a construção de ferramentas, né, a construção até de embarcação, porque, pensa comigo, nós temos a revolução intelectual lá atrás mesmo, assim, 50 mil anos atrás, né? O que é essa revolução intelectual? A revolução intelectual é o desenvolvimento da linguagem no ser humano, né? E a partir da revolução intelectual, a partir do desenvolvimento da linguagem, houve uma sofisticação das ferramentas criadas pelo ser humano. Porque os nossos antepassados, né, o Homo habilis, por exemplo, já utilizava a ferramenta, assim como outros animais. Né? Você vê o chimpanzé utiliza a ferramenta e tal, né? Mas nossa espécie, Homo sapiens, quando surge o Homo sapiens, já utiliza ferramentas. Mas a partir do desenvolvimento da linguagem, né, a grande revolução intelectual da nossa espécie, 50 mil anos atrás, vai haver esse desenvolvimento, essa sofisticação das ferramentas. Né? Inclusive, essas ferramentas vão embasar novas tecnologias. Né? Por exemplo, para a construção de barcos, embarcações. Né? O ser humano, antes do desenvolvimento da escrita, ele já se aventurava no mar. Já construía embarcação. E aí? Para construir a embarcação, não foi utilizado um pensamento matemático? Foi, claro que foi. Né? Então, você vê as pinturas que estão lá. Você sabe que nas cavernas na França, na Espanha, nós temos lá pinturas rupestres de 20 mil anos atrás. Né? Você vê o desenvolvimento da contagem, né? Com o osso de Xango, 20 mil anos atrás. Né? E a agricultura vai vir ali 12, 11, 10 mil anos atrás. Né? Então você vê que já existia um pensamento matemático, e esse pensamento matemático, esse desenvolvimento do intelecto matemático, ele vai ser crucial para a revolução agrícola. E, consequentemente, para o desenvolvimento da sociedade. Então, se nós vivemos hoje na sociedade como ela é porque existe matemática. É porque a matemática ela vem nos acompanhando desde a pré-história. Então, o desenvolvimento, a história da humanidade e a história da matemática, ela caminham ali paralelamente. Né? Mostrando mais uma vez que não apenas existe a história da matemática, existe a matemática da história, a matemática que influencia diretamente nos eventos históricos, que é a ideia desses nossos encontros aqui. É essa a ideia que eu quero passar para vocês. Né? A matemática ela é inerente ao ser humano, ela nos acompanha. E não existe um ser humano sem matemática. Não existe sociedade humana sem matemática. Eu diria até que a matemática é uma das ciências mais humanas que existem. E aí, gostou? Gostou de saber um pouco mais sobre a Revolução Agrícola, o início da nossa sociedade, né? Como a matemática ela
influenciou nesses eventos históricos, o osso de Xango, tal, dá uma pesquisada mais lá, tal, vai atrás, olha sobre o Congo belga, interessante também. E bom, vai acompanhando nossos próximos episódios, né? Pode dar um salve pra gente lá nas redes sociais, Instagram, Twitter, né, X. Só procurar lá Matemática Histórica. Se quiser dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, somos sempre abertos a todo tipo de manifestação. Tá certo? Bom, esse episódio aqui tá no Spotify, tá no YouTube, segue a gente lá. E a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais!